Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos gravar agora a segunda parte do nosso vídeo de resolução de questões de história por assunto. O assunto de hoje é a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos fazer a segunda parte, nós vamos resolver agora a questão 5, que é da FCC São Paulo. A questão 5 vai falar sobre os chamados 14 pontos do presidente Woodrow Wilson. Vamos lá. Os chamados 14 pontos de Wilson não foram incorporados na íntegra ao Tratado de Versalhes de 1918, contudo, 3 deles foram aceitos com modificações, destacando-se que, vamos lá, o que foi a questão dos 14 pontos de Woodrow Wilson? Foram 14 pontos em que ele colocou como exigência na nova ordem mundial, certo, das potências vitoriosas, lembrando que os Estados Unidos emergiram da Primeira Guerra Mundial como uma potência que fez frente aos europeus no contexto internacional, certo? Foi ali que os Estados Unidos começaram a se projetar para o mundo e acabaram com a sua política, de certa forma, entre aspas, isolacionista. Eu nunca gostei da tese de dizer que os Estados Unidos adotaram uma postura isolacionista. Eles nunca foram isolacionistas. Eles não tinham condições de fazer frente à força econômica e militar europeia. Algo que mudou após a Primeira Guerra Mundial, tendo em vista que o papel norte-americano na Primeira Guerra Mundial para a balança pender em favor da Inglaterra e da França, ou seja, dos aliados, né? Isso daí foi extremamente importante, isso daí fortaleceu politicamente os Estados Unidos. Então, a questão A vai dizer o seguinte: reajustava as fronteiras italianas segundo o princípio da nacionalidade. De fato, as fronteiras italianas foram decididas ali. Algumas pendências de fronteiras que a Itália tinha foram decididas ali na questão do Tratado de Versalhes, mas não estavam nos 14 pontos do Wilson. Os 14 pontos do Wilson, eu já vou colocar logo. A principal questão que ele fala, 3 deles foram aceitos com modificações. Ela estabelecia a criação de uma Liga das Nações. Então, o principal legado, como eu falei agora, dos 14 pontos de Wilson, era instituir uma Liga das Nações em que os conflitos de fronteira, ou seja, os conflitos no âmbito internacional, pudessem ser resolvidos por uma instância específica para isso. Como é que se fosse um tribunal internacional ou um parlamento internacional, coloque entre aspas, em que você pudesse resolver questões mundiais. Então ele estabelecia a criação da Liga das Nações. E acabou sendo criada essa Liga das Nações, certo? Mas os Estados Unidos acabaram não entrando, como eu falei, porque o Senado norte-americano não ratificou a entrada dos Estados Unidos, porque os tratados internacionais nos Estados Unidos, segundo as leis norte-americanas, têm que ser estabelecidos pelo Senado norte-americano. É uma prerrogativa do Senado norte-americano, de acordo com as leis daquele país, certo? Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra E, estabelecia a criação da Liga das Nações. Então, uma das poucas questões sugeridas pelos 14 pontos de Wilson que foram aceitas foi essa. A alternativa E, os Estados Unidos acabaram nem entrando. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra E. Vamos à questão 6. A questão 6 vai dizer assim: quem eram os 3 grandes em Versalhes em 1919? Então, vamos lá. Os 3 grandes em Versalhes em 1919 era o primeiro-ministro o primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro da França, o presidente da França, e o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, os 3 países, certo, que eram grandes ali, que emergiram como grandes, como dominantes ali, foi a França e a Inglaterra, que já eram dominantes, a Inglaterra já era dominante, e os Estados Unidos, que se inseriram no contexto internacional com força a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, teria que ser os líderes da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França. E quais eram os líderes da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França em 1919? Inglaterra era comandada pelo Lord George, os Estados Unidos pelo Woodrow Wilson e a França pelo Clemenceau. Então, portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra A. Não era Guilherme II,
Benedito XVI, nem Francisco José, também não era Alexandre I, nem Wilson, nem Guilherme II, não era Churchill, de Gaulle e Eisenhower. Isso daí foi praticamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso daí nem era o Eisenhower presidente, era o Roosevelt, tá bom? Não foi o Eisenhower, Adenauer e de Gaulle, certo? Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra A. Você tem sempre que ver quem eram os líderes desses países em 1919. É a chave para a resolução dessa questão. Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 7. Questão 7 vai trazer o seguinte enunciado. A campanha mundial de 1914 a 1900, a Guerra Mundial de 1914 a 1918 promoveu grandes transformações políticas, como, por exemplo, quais foram essas transformações políticas, certo, advindas da Primeira Guerra Mundial? Vamos lá, alternativa A, a expansão da Ucrânia russa e a absorção da Finlândia pela Rússia. Pelo contrário, o que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, em que a Rússia perdeu a Finlândia. Certo? A Finlândia se tornou independente no final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a questão A ela está incorreta. Vamos à questão B. Questão B vai dizer o seguinte: o desaparecimento dos estados bálticos formado pela Estônia, Letônia e Lituânia também está equivocado. Tá bom? Isso daí, esse desaparecimento dos estados bálticos que foram incorporados pela União Soviética, ele se dá em período posterior. Tá bom? Alternativa C, a incorporação da Sérvia ao Montenegro, da Bósnia-Herzegovina e a formação da Romênia. Está completamente errado. A incorporação Sérvia, Montenegro e Bósnia-Herzegovina formou a Iugoslávia, tá bom? Que foi uma criação que foi produto da dissolução do Império Austro-Húngaro, tá bom? Essa alternativa ela está incorreta. A unificação dos estados danubianos, que propiciaram a luta contra os Habsburgo, também está incorreta. A grande consequência da Primeira Guerra Mundial foi a dissolução de vários impérios. Provocou-se a dissolução de vários impérios, a Primeira Guerra Mundial. O primeiro império a cair foi o Império Alemão. Ele caiu, certo? A Alemanha, o Império Alemão. O reino alemão, o Império Alemão caiu o Império Austro-Húngaro e caiu o Império Turco-Otomano. E também caiu o Império Russo, certo? Caíram 4 grandes impérios a partir da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial alterou bastante o contexto político mundial, o cenário político mundial. Caiu-se esses impérios. E a alternativa E vai dizer o seguinte, a desagregação do Império Otomano e o surgimento de vários estados no Oriente Médio. Então, o Império Otomano, que dominava o Oriente Médio nesse período histórico, ele foi desagregado. Com a desagregação do Império Otomano, surgiu vários estados no Oriente Médio. Temos mais ou menos a configuração que se tem hoje, mais ou menos, tá bom? Porque ainda não tinha o Estado de Israel e toda a confusão gerada a partir da criação do Estado de Israel, que vai ser apenas após a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a letra I. Bom, agora nós vamos resolver a última questão, a questão 8. A questão 8 ela traz um longo texto do Wolfgang Mommsen, La época del imperialismo, Europa, 1885 a 1918. Nós vamos ler esse texto e depois nós vamos resolver as 4 questões. As 4 questões elas são abertas, tá bom? Ela é uma questão para você responder, então eu vou responder com vocês as 4 questões. Mas vamos ler primeiro. O texto vai dizer o seguinte: em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua mulher foram assassinados pelo estudante bósnio Gavrilo Princip durante os solenes desfiles pela rua de Sarajevo, capital da província da Bósnia. O atentado de Sarajevo teve lugar em um clima político já por si carregado de ameaças, fazendo explodir abertamente o conflito latente entre Áustria-Hungria e Sérvia. O atentado foi somente o último elo de uma corrente de ações terroristas nos territórios sudeslavos da monarquia, ações com as quais se queria demonstrar diante do mundo a ilegitimidade do domínio dos Habsburgos na Bósnia e na Herzegovina,
De fato, fazia já bastante tempo que a situação era insustentável nos países eslavos meridionais da Áustria-Hungria. Também em Viena se havia chegado à conclusão de que não era possível chegar a um acordo pacífico entre o irredentismo eslavo do Sul e o Estado supranacional austríaco. A diplomacia austro-húngara acabava de elaborar um amplo memorial em que se solicitava o apoio do aliado alemão para uma nova tentativa de isolar politicamente a Sérvia nos Balcãs, como primeiro passo para uma repressão mais ou menos violenta do irredentismo sérvio. As balas de Gavrilo Princip ofereceram inesperadamente a possibilidade de pôr em prática este programa sem rodeios. Em Viena existia desde o princípio a convicção de que a Sérvia havia tido parte no atentado. Para a desgraça da monarquia danubiana, não se puderam apresentar provas concretas da participação de cidadãos sérvios por causa dos graves erros cometidos pelos órgãos competentes de investigações. Príncipe e seus cúmplices, na medida em que puderam ser identificados, eram todos bósnios, somente suas armas, sem dúvida alguma, eram de origem sérvia. Hoje sabemos que o atentado foi obra essencialmente de uma organização nacionalista radical, a Mão Negra, que por sua vez estava em contato com um grupo de jovens nacionalistas bosníacos. Apesar da participação de oficiais do serviço secreto sérvio, tratava-se de uma corrente política que se opunha violentamente à linha do governo Paužić no poder daquele momento e que queria impor a esta um curso mais radical na questão nacional. É óbvio que no vestibular dificilmente eles vão colocar um texto tão grande como esse. Mas assim, com base no texto do Wolfgang Mommsen, vamos ler a primeira alternativa, a alternativa A, tá bom? Todas elas são de responder, tá? Em que situação política ocorreu o atentado ao arquiduque? O atentado ao arquiduque ocorreu numa situação política extremamente tensa, como vocês podem observar. Então havia uma tensão muito grande entre os bósnios, os eslavos, os sérvios com relação ao domínio austro-húngaro. Tá bom? Então a situação política que ocorreu o atentado ao arquiduque era extremamente tensa. O atentado ao arquiduque ele foi apenas a faísca, certo? Na faísca, em todo o contexto inflamável que já estava sendo colocado. Tá bom? Questão A, respondida. Quais os objetivos das manifestações anti-austríacas na Bósnia? O objetivo era demonstrar ao mundo que os Habsburgos não tinham legitimidade para mandar na Bósnia. Certo, em que você estava tendo uma situação extremamente opressiva. Então, o objetivo da manifestação era demonstrar desagrado no tocante à monarquia Habsburgo e no tocante ao domínio dos austríacos em território que os bósnios consideravam seus. Tá bom? Questão C, alternativa C. Como se encarava na capital do Império da Áustria-Hungria a situação das províncias eslavas e quais as medidas pretendidas para superar esse impasse? Então, Viena havia chegado à conclusão de que não era possível mais chegar a um acordo pacífico com as províncias eslavas. Tá bom? Então, ele já pensava o seguinte: a situação está tão tensa que já não era mais possível chegar a um acordo pacífico com os eslavos. Então ela acabou por elaborar um plano, certo, que iria intensificar a repressão na região. Tá bom? Então isso gerou um impasse. Com a intensificação da repressão na região, os eslavos iam em socorro aos sérvios, porque era a questão do pan-eslavismo que estava muito, muito forte ali. Ou seja, você tinha um contexto de grande intransigência nesse período histórico no interior do Império Austro-Húngaro, em que se havia inúmeros povos ali. Tá bom? Essa que é a resposta para a questão C. E como Viena encarou o atentado contra o arquiduque, Viena encarou o atentado ao arquiduque como uma grande agressão, certo? E que a Sérvia tinha participado disso daí. Hoje nós sabemos
que por mais que a Sérvia via com simpatia, isso foi obra da mão negra. Entretanto, Viena não se convenceu de que os sérvios não estavam envolvidos, reprimiu os sérvios e a Rússia entrou na guerra em socorro aos sérvios, e aí começou-se os combates da Primeira Guerra Mundial. Por volta de agosto de 1914 começou-se os embates. Certo? Muito obrigado muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, que nós seguimos aqui com os nossos estudos.